Ano novo, 2023, novas metas. Quantas vezes você mesmo já não fez novas metas ao entrar em um novo ano? E quantas vezes você mesmo nunca cumpriu? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, mas antes eu queria pedir para você que tá aqui no canal a primeira vez, que se inscrevesse nos vídeos, se gostar do assunto, compartilhar com outras pessoas para que esses assuntos que eu trago aqui cheguem para um público mais diverso, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Eu resolvi falar sobre metas hoje porque esse assunto está muito recorrente. As pessoas têm se utilizado aí da virada de ano para fazer novas metas. Mas quantas vezes você mesmo não fez outras metas? Quantas vezes você mesmo não definiu alguns novos objetivos para você na virada do ano e, na verdade, nunca cumpriu? Eu me arrisco a dizer que muitas delas. E me arrisco a dizer mais ainda que faltou alguma coisa. Faltou um pequeno, muito importante detalhe, que é a motivação. Imagino que se você escolheu essas metas para você, elas devam ser de alguma maneira importantes. Elas devam ter algum caráter de importância, de positivo dentro da sua história. Porém, isso por si só não é suficiente. Para que a gente consiga implementar novas metas, a gente precisa também desaprender antigos hábitos, e isso que é o mais complexo. Normalmente, quando a gente fala de implementar novas metas, a gente sinaliza apenas algumas ações que a gente gostaria de fazer. Mas essas ações elas não são suficientes para que eu consiga implementar isso a médio e a longo prazo. Talvez eu inicie alguma coisa, mas eu tenha dificuldade de manter isso a médio e a longo prazo. Principalmente porque a motivação inicial, porque a motivação inicial que normalmente a gente é movido quando falamos de virada de ano, ela não é suficiente para manter, para fazer com que eu consiga implementar um novo hábito. Para o meu cérebro, para o nosso cérebro, essa simples virada de ano ela não é suficiente. Essa pequena motivaçãozinha que todos nós sentimos quando o ano vira, aquela nova energia, um novo ano que vai começar, ele não é suficiente para que eu consiga implementar um novo hábito, por exemplo, fazer uma atividade física, conseguir fazer uma alteração na minha alimentação, ou algo do tipo, conseguir estudar mais, trabalhar com determinada atividade que não é muito a área que eu já estou acostumado. Normalmente a gente precisa de mais. A gente precisa, além da execução frequente, a gente precisa entender quais são os motivos, quais são os benefícios que aquela nova atividade vai me trazer. E aí que mora o X da questão. Se eu quero implementar uma meta, eu simplesmente delimitar uma ação a ser feita não é suficiente. Eu preciso, além da ação, eu preciso de metas que tenham alguma profundidade, tenham alguma relação com a pessoa que eu quero ser, com a mudança que eu quero implementar na minha vida. Então, se eu delimito uma meta e falo assim, eu quero emagrecer, eu quero eu quero correr uma maratona, isso é muito pouco. Por quê? Porque eu até posso conseguir em determinado momento, mas os benefícios disso a longo prazo, para a pessoa que eu quero me tornar, não estão muito claros. Então, na primeira dificuldade, é muito provável, né, ou nas primeiras dificuldades, é muito provável que eu não mantenha isso e que eu volte a velhos hábitos que talvez não sejam tão positivos assim, porque isso não está internalizado com relação com a pessoa que eu quero me tornar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira perder peso. Essa é uma meta talvez não tão positiva, não tão boa assim. Por quê? Porque ela não tem uma relação com a pessoa que eu quero me tornar. Porque perder peso por perder peso, você pode perder, como você já deve ter perdido várias vezes na sua vida. O problema é você manter depois isso. E para você manter isso, você precisa modificar todo um estilo de vida.
Você precisa se alimentar melhor, você precisa dormir melhor, você precisa ter rotina, você precisa fazer exercício com regularidade. E se você não fizer isso, você simplesmente perder peso, você vai ganhar de novo. Então, quando eu falo a respeito das metas, eu sinalizo também a importância dessas metas estarem atreladas com a pessoa que eu quero ser, com os benefícios que isso vai trazer a médio e a longo prazo para a minha vida. Então, se eu quero ser uma pessoa mais saudável, por exemplo, o que seria um exemplo de meta mais assertiva, se eu quero ser uma pessoa saudável, muito provavelmente, para eu ser uma pessoa saudável, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, eu preciso fazer exercício, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso dormir melhor, eu preciso ter exercício, eu preciso ter mais qualidade de vida. Olha o tanto de coisa que engloba eu ser uma pessoa mais saudável. A partir daí, eu consigo implementar ações e não metas, eu consigo implementar ações que vão me ajudar a atingir aquela meta inicial. E esse é o mais importante. Esse é o ponto principal, porque aí eu modifico a minha estrutura de vida. E aí essa mudança se torna muito mais profunda.